Há vidas que avançam entre a lucidez e a dor. Em uma delas está Fyodor Dostoiévski, um homem que escreveu Desde o Limite. Sua história se compreende através do que viveu. As perdas, os confinamentos e a enfermidade que marcaram cada etapa e se transformaram em pensamento. O que converte tanto sofrimento em um olhar tão profundo sobre o ser humano? Enquanto muitos tentavam explicar o mundo a partir das ideias, ele o observou na experiência direta do ser humano. Viu como o medo se enraiza, como a consciência permanece desperta e como a alma enfrenta suas próprias sombras. Aqui começa a história de um homem que converteu a dor em visão. Corredores pobres e círculos proibidos, do lar vigiado à Sibéria. Fyodor Mikhailovich Dostoiévski nasceu em Moscou em 1821. Seu pai, Mijailo Andreevich, trabalhava como médico no Hospital Mariinsky para pobres, e por seu cargo a família vivia dentro do complexo. Desde menino, Fyodor cresceu entre corredores onde a enfermidade e a miséria formavam parte da paisagem cotidiana. O mundo exterior estava marcado pela dor alheia, o lar pela disciplina. Aquela mistura de compaixão e autoridade definiu seu primeiro entorno. Mijail era um homem severo, acostumado a mandar tanto em seu trabalho como em sua casa. Controlava seus filhos com uma rigorosidade constante. A obediência era a regra e a vontade própria apenas encontrava espaço. A mãe, Maria Fyodorovna, de caráter tranquilo e espírito religioso, equilibrava parcialmente esse clima. Ela lhes lia passagens da Bíblia, lhes falava de bondade e de fé, e criava momentos de ternura em meio à dureza doméstica. O menino se formou entre essas duas forças, a autoridade do pai e a suavidade da mãe. Em 1837, a mãe morreu de tuberculose. A perda desfez o equilíbrio familiar. O pai, afetado pela solidão e pelo álcool, se tornou mais irritável. Fyodor e seu irmão Mijail foram enviados à escola de engenheiros militares em São Petersburgo. A capital os recebeu com sua frieza característica, regulamentos estritos, rotinas militares e uma distância emocional que acentuou o isolamento. No entanto, a cidade oferecia algo novo: bibliotecas, tertúlias e um mundo intelectual desconhecido para ele. Durante aqueles anos de formação, Dostoiévski descobriu a leitura de Shakespeare, Schiller, Goethe, Pascal e Balzac. A tradução de Eugénie Grandet de Balzac foi seu primeiro trabalho literário remunerado. O contato com essa novela o levou a pedir uma licença do exército para dedicar-se a escrever. Em 1846, publicou Gente Pobre, a história epistolar de duas almas humildes que lutam contra a adversidade urbana. O livro comoveu a crítica e seu nome circulou entre os jovens autores que buscavam renovar a literatura russa. Por primeira vez, Fyodor sentiu que sua voz podia ter peso na vida pública. O sucesso coincidiu com um momento convulso. O Império Russo seguia governado por uma autocracia que reprimia qualquer tentativa de debate político. Os intelectuais olhavam para a Europa, onde as revoluções de 1848 sacudiam as monarquias e sonhavam com uma Rússia capaz de reformar-se sem derramar sangue. Em São Petersburgo, alguns jovens se reuniam em círculos clandestinos para ler e comentar textos proibidos. Um deles era o círculo de Mijail Petrashevsky, um funcionário progressista que abria sua casa às sextas-feiras para discutir ideias socialistas e humanitárias inspiradas em Charles Fourier e outros autores franceses. Dostoiévski começou a frequentar esse grupo. Não era um revolucionário prático, mas se sentia atraído pelo debate moral que propunham. Ali se falava de educar o povo, abolir a servidão e superar a indiferença social. As reuniões eram mais intelectuais que conspiratórias, embora o regime czarista não distinguisse matizes. A polícia tinha ordem de vigiar a todos os que mostrassem simpatia por ideias ocidentais. Enquanto isso, Fyodor vivia com poucos recursos. Sua vida oscilava entre momentos de entusiasmo literário e períodos de angústia econômica. Traduções, artigos e pequenas encomendas lhe permitiam sobreviver. Apesar da instabilidade, seguia crendo que a literatura podia modificar a realidade moral do homem. A injustiça que havia presenciado de menino e o autoritarismo de seu pai lhe haviam deixado uma obsessão duradoura pela dignidade humana. Em meados da década de 1840, seu nome já era conhecido nos ambientes literários. Colaborava com revistas e participava de discussões sobre a missão do escritor.
Para ele, a novela tinha que mostrar a vida dos que nunca apareciam nos salões aristocráticos. Esse enfoque lhe ganhou o respeito de críticos como Belinsky, figura central do pensamento russo da época. O crítico viu em Dostoiévski um continuador de Gogol, capaz de dar voz aos oprimidos e converter a compaixão em motor narrativo. A relação entre ambos foi intensa e breve. Belinsky defendia uma arte ao serviço do progresso social, enquanto Dostoiévski começava a intuir que a condição humana não podia explicar-se apenas pela razão. As diferenças ideológicas se acumularam, mas o diálogo marcou sua formação intelectual. Daqueles encontros, sairia seu interesse pelos conflitos internos e pela culpa moral que mais tarde alimentariam suas novelas. A Rússia de Nicolau I vivia sob uma rede de censura crescente. O czar mantinha uma polícia especial para detectar tendências subversivas entre estudantes e funcionários. O círculo de Petrashevsky foi considerado um foco de heresia política. O governo decidiu eliminá-lo preventivamente. Em abril de 1849, os membros do grupo foram detidos. Dostoiévski foi preso em seu apartamento e levado à fortaleza de São Pedro e São Paulo. Ali passou meses sem julgamento, esperando uma sentença que ninguém lhe explicava. Durante o cárcere, os réus foram submetidos a interrogatórios e a uma incerteza calculada. A autoridade imperial queria dar uma lição pública. O czar ordenou preparar uma execução falsa para os acusados de conspirar contra o Estado. Uma manhã de dezembro, os prisioneiros foram tirados ao pátio e alinhados diante do pelotão. O oficial leu as sentenças. O frio era intenso. Quando tudo estava pronto para o disparo, chegou um mensageiro com uma ordem imperial que comutava a pena de morte por anos de trabalho forçado na Sibéria. Aquele teatro da morte foi uma demonstração de poder absoluto. Dostoiévski compreendeu que sua vida havia mudado para sempre. O Estado o havia reduzido a um súdito sem voz nem nome. O idealista que havia acreditado no poder das ideias entrava em uma etapa de silêncio e obediência forçada. A vida em liberdade terminava ali e começavam os anos de castigo nas terras geladas do norte. Viagem gelada e trabalhos forçados. Aprender a viver entre presos. A viagem rumo à Sibéria começou em pleno inverno. A neve cobria os caminhos e os trenós avançavam com dificuldade entre nevascas. Quando o grupo cruzou os montes Urais, Dostoiévski compreendeu que deixava para trás a Europa. Do outro lado o esperava um mundo desconhecido, uma terra imensa onde o frio e a distância seriam parte do castigo. Ao chegar a Tobolsk, os prisioneiros foram alojados em uma fortaleza. Ali, algemado e cansado, o escritor conheceu as esposas dos dezembristas Fonvizina e Frantseva. Elas lhe entregaram em segredo livros religiosos e uma carta dirigida a um oficial que podia ajudá-lo. Foi o último gesto de compaixão antes do isolamento total. Poucos dias depois, seguiram caminho a Omsk. Nessa etapa, ouviu pela primeira vez o nome do comandante Krivtsov, um oficial célebre por sua crueldade. O aviso era claro, devia cuidar-se dele. Ao chegar, o novo chefe os recebeu com gritos e ameaças. Ordenou raspar-lhes a cabeça, confiscar seus pertences e advertir que o menor erro se pagaria com açoites. O tom era brutal, quase teatral. Dostoiévski entendeu que sua vida passava às mãos de um homem imprevisível. O presídio de Omsk estava cercado por muralhas baixas e torres de vigilância. Dentro, os prisioneiros dormiam sobre tábuas úmidas, compartilhando espaço com criminosos comuns. As correntes pesavam dia e noite. Os nobres eram objeto de deboche e de ódio. Antes nos castigavam vocês, agora os castigamos nós, repetiam os convictos. Não havia privacidade nem respiro. As comidas eram repartidas em baldes. O ar era espesso, carregado de fumaça e suor. A jornada começava antes do amanhecer e o trabalho forçado durava até a noite. A disciplina era mantida por soldados que também temiam o comandante. Em suas cartas, Dostoiévski descreveu esses homens como rudos e ressentidos, incapazes de compreender por que um nobre compartilhava sua sorte. A convivência era uma prova constante. Os insultos e as provocações eram parte do dia. No entanto, em meio a essa hostilidade, começou a observar algo que o surpreendeu. Sob a rudeza apareciam gestos de humanidade. Um preso podia compartilhar seu pão com outro ou ajudar a levantar uma carga pesada sem receber nada em troca. Pequenas ações que não se encaixavam com a imagem de pura maldade que dominava a princípio. Essa contradição o intrigou mais que qualquer teoria. O tempo no cárcere seguiu marcado pela violência do entorno. Krivtsov mantinha seu domínio com inspeções imprevistas.
Movia-se entre os pavilhões buscando motivos para castigar. Alguns diziam que tinha 8 olhos porque nada lhe escapava. Em uma dessas rondas, descobriu Dostoiévski deitado durante o horário de trabalho e ordenou seu castigo imediato. Outros oficiais intercederam e a pena não se executou. O escritor o lembraria como um milagre. Deus me livrou dele, escreveria mais tarde. Quando o comandante foi destituído por corrupção, o presídio respirou. A vida seguia sendo dura, mas a tensão diária diminuiu. Com o passar dos anos, Dostoiévski conseguiu comunicar-se pela primeira vez com seu irmão. Em uma carta escrita pouco depois de recuperar a liberdade parcial, contou que havia passado 4 anos sem notícias de ninguém. Descreveu com detalhe o som das correntes, as humilhações, as enfermidades e as brigas entre prisioneiros. Confessou que a solidão absoluta o havia levado a imaginar conversas com pessoas inexistentes. No entanto, desse confinamento tirou um conhecimento novo sobre a gente do povo. Mesmo os mais violentos, pensava, conservavam uma centelha de bondade. Que povo admirável, escreveu, quanta força e quanta compaixão escondida sob tanta miséria. Durante a reclusão, recebeu alguns livros permitidos, uma versão russa de Pickwick Papers e outra de David Copperfield. Essas histórias lhe lembravam o humor e a humanidade de Dickens e lhe ofereciam um respiro. Anos depois, diria que o Sr. Pickwick foi um modelo distante para seu próprio príncipe Mishkin. Nos últimos meses de prisão, começou a tratar com alguns oficiais e antigos companheiros de estudos que o ajudaram a conseguir roupa e algum dinheiro. Graças a eles, pôde suportar os dias finais de condenação. Em fevereiro de 1854, foi libertado do presídio, mas seu castigo continuava. Atribuiu-se-lhe o posto mais baixo do exército russo e foi destinado como soldado raso em um batalhão da Sibéria. Mesmo com uniforme, seguia sendo prisioneiro. Em Omsk, passou um mês de convalescença antes de apresentar-se em seu novo destino. Em cartas desse tempo, nota-se a mistura de esperança e cansaço. Agradecia a liberdade relativa, mas não podia trabalhar nem decidir seu futuro. Dependia da caridade de amigos e desconhecidos. Durante essa etapa, conheceu o jovem fiscal Alexander Wrangel, um funcionário de família nobre que havia lido Gente Pobre e queria conhecer o autor. O encontro foi emotivo. Wrangel levou cartas e dinheiro da família Dostoiévski. Ao lê-las, Fyodor rompeu em choro. Ambos, comovidos, terminaram abraçados sem dizer palavra. Desde então se visitavam com frequência. Wrangel se tornou seu principal apoio e o ajudou a melhorar suas condições de vida. Através dessa amizade, Dostoiévski voltou a sentir-se parte do mundo exterior. Também estabeleceu relação com Evgeny Yakushkin, filho de um dezembrista exilado, que o conheceu quando ainda carregava grilhões. Falaram de literatura e da situação da Rússia. Yakushkin lhe deixou dinheiro e prometeu entregar uma carta a Mijail. O gesto devolveu ao prisioneiro uma sensação esquecida. A de não ter sido apagado de todo, saber que alguém o lembrava o sustentou durante os anos seguintes. A rotina do batalhão era menos brutal que a do cárcere, mas não menos controlada. Marchas, exercícios e vigilância contínua enchiam os dias. O escritor sobrevivia graças à ajuda de civis que lhe davam alojamento temporário e à sua capacidade para adaptar-se às normas militares. Em meio a essa precariedade, sonhava em voltar a escrever. Pedia livros a seu irmão e pensava em projetos literários. Sentia que a experiência do presídio lhe havia revelado algo essencial sobre a alma humana e que devia contá-lo. Quando o governador-geral Gorchakov foi substituído, as restrições diminuíram. Dostoiévski conseguiu permissão para receber correspondência e leituras. Alguns companheiros o consideravam um homem reservado, de olhar intenso, propenso a falar sozinho. Outros o viam como um sobrevivente que havia aprendido a ouvir mais que a falar. Entre os soldados o respeitavam por sua educação e sua calma. Os anos passaram lentamente. Em 1859, o castigo terminou oficialmente. Com a ajuda de empréstimos e contatos, pôde iniciar a viagem de regresso à parte europeia do Império. Ao atravessar novamente os Urais, desta vez sem correntes, fez uma pausa. Frente a uma coluna que marcava o limite entre Ásia e Europa, benzeu-se e agradeceu por ter sobrevivido. Compartilhou uma garrafa de licor com seu guia e brindou pelo fim do desterro. Aquela cena encerrava uma década de penúrias. Ao chegar a Tver, teve que esperar vários meses antes de obter permissão para instalar-se em São Petersburgo.
O Ministério da Guerra lhe negava o direito de viver na capital e cada solicitação requeria intervenção direta do czar. Nesse tempo, viveu modestamente, planejando seu regresso literário. Dependia do apoio econômico de seu irmão, mas também de sua própria vontade de refazer-se. As cartas desse ano o mostram inquieto, cheio de ideias e projetos. Sua meta era simples: recuperar seu nome e demonstrar que não estava acabado. Regresso após a Sibéria e escrita noturna. Nasce o observador interior. Quando terminou seu desterro, Dostoiévski regressou à capital de um país distinto do que havia deixado. A Rússia tentava modernizar-se sob o mandato do czar Alexandre II, e as reformas se apresentavam como o início de uma nova época. A servidão estava sendo abolida, os jornais falavam de progresso e os salões discutiam sobre a ciência europeia. Em meio a esse entusiasmo, ele voltava depois de 10 anos de silêncio e observação forçada. Em Tver, onde devia permanecer alguns meses antes de receber permissão para instalar-se em São Petersburgo, retomou a escrita com lentidão. Havia perdido contatos e vivia com recursos limitados, mas seu desejo de trabalhar superava as dificuldades. Escrevia de madrugada, em um quarto austero, cercado de livros velhos e cartas de seu irmão. Aqueles dias marcaram seu reencontro com a literatura. A fins de 1859, estabeleceu-se de novo na capital. Encontrou uma cidade maior, mais ruidosa e mais desigual. Os intelectuais discutiam em cafés, as revistas publicavam manifestos e o debate político havia se tornado parte da vida pública. Junto a seu irmão Mijail, fundou uma revista chamada Vremya, Tempo, com o propósito de unir reflexão moral e atualidade social. A publicação buscava um equilíbrio entre o liberalismo europeu e a tradição russa. O trabalho jornalístico o obrigava a manter-se informado e a conviver com os novos críticos. Entre eles estavam os seguidores do pensamento ocidental, defensores do racionalismo e da ciência como motor de progresso. No extremo oposto se encontravam os eslavófilos, convencidos de que a alma russa era incompatível com as ideias do Ocidente. Dostoiévski tratava de ouvir a ambos os bandos. Não se declarava pertencente a nenhum. Sua experiência na Sibéria o havia feito desconfiar tanto das teorias abstratas quanto dos dogmas morais. Nas páginas de Vremya, publicou crônicas de atualidade e ensaios breves onde analisava a situação da Europa. Em 1862, realizou sua primeira viagem ao estrangeiro. Visitou Alemanha, França, Inglaterra e Suíça. Queria ver de perto a vida que tantas vezes havia imaginado nos livros. Caminhou pelas ruas de Paris, assistiu a missas em catedrais góticas e observou o bulício industrial de Londres. Impressionou-o a mistura de abundância e desamparo. Na capital inglesa, viu crianças que dormiam sob as pontes e operários exaustos que entravam nas fábricas antes do amanhecer. Esse contraste entre riqueza e miséria o acompanhou durante toda a viagem. Ao seu regresso, escreveu Notas de Inverno sobre Impressões de Verão. O texto reuniu suas observações sobre a Europa e seu desencanto diante da fé cega no progresso. Admirava a energia técnica do Ocidente, mas sentia que o espírito humano se perdia na busca de benefício material. Nas páginas desse livro aparecem os primeiros indícios de uma nova forma de pensamento. Por trás do viajante que olha o mundo moderno, perfila-se o analista que logo explorará a consciência humana por dentro. O trabalho na revista continuou, mas as tensões aumentavam. As reformas do czar avançavam com lentidão, e os setores radicais ganhavam visibilidade. As discussões entre intelectuais tornavam-se agressivas. Nesse ambiente, Dostoiévski concentrou-se na escrita literária. Publicou Humilhados e Ofendidos, uma história sobre a fragilidade dos laços familiares em uma sociedade que muda rápido demais. Embora o público tenha recebido bem a novela, o autor sentia que havia ficado preso em formas antigas. Necessitava ir além do melodrama social e entrar na mente do indivíduo. A morte de seu irmão Mijail, em 1864, agravou sua situação. Perdeu o sócio, o amigo e o apoio econômico. As dívidas o acossavam, a revista foi clausurada e sua saúde se debilitou. Em meio a essa precariedade, escreveu sua obra mais breve e mais intensa até então, Memórias do Subsolo. O protagonista desse livro não é um herói nem um rebelde, é um homem só, enfermo, trancado em seu pensamento. Vive em um porão e fala diretamente ao leitor, tentando explicar sua conduta.
A narração avança como um monólogo que alterna ironia, raiva e desespero. Através dessa voz, Dostoiévski mostra o nascimento de uma nova figura, o indivíduo moderno, consciente de si mesmo até o esgotamento, incapaz de agir sem duvidar. O subsolo não é um lugar físico, representa um estado mental, o confinamento voluntário de quem compreende demais e já não confia em nada. O personagem analisa seus próprios gestos, contradiz-se, debocha de si mesmo. Nessas páginas concentra-se a tensão que o autor havia sentido desde seu regresso. Depois de ter visto o poder do Estado na Sibéria e a fé na ciência na Europa, encontrava-se preso entre dois mundos que lhe resultavam incompletos. Durante a redação de Memórias do Subsolo, a epilepsia voltou com força. As crises o deixavam exausto, mas seguia escrevendo. Ditava fragmentos a amigos ou a ajudantes e corrigia à mão com letra trêmula. Em uma carta de 1864, mencionou que aquela novela era sua tentativa de dizer a verdade sobre o homem. Não explicava mais. A verdade a que se referia não era uma doutrina, era a mistura de egoísmo, compaixão e contradição que havia observado nos presos e na gente comum. Os críticos se dividiram. Alguns consideraram o texto uma confissão pessoal. Outros o viram como uma sátira do racionalismo dominante. Dostoiévski permaneceu alheio a essas discussões. Concentrou-se em sobreviver e pagar as dívidas de seu irmão. Por esses meses mudava-se de pensão em pensão, vendia livros para comer e dormia mal. No entanto, sentia que algo havia mudado em sua maneira de escrever. Já não buscava ensinar nem moralizar, apenas queria mostrar como pensa o homem quando ninguém o observa. O período entre 1860 e 1865 foi um laboratório de ideias. Em Vremya e em Epoca, a segunda revista que dirigiu por pouco tempo, abordou temas de atualidade com tom cada vez mais pessoal. Analisou os movimentos revolucionários, as novas teorias sobre a educação e os dilemas da liberdade. Seus textos eram lidos por jovens estudantes e por velhos funcionários que tentavam compreender o rumo do país. A Rússia, que o rodeava, seguia dividida entre os que desejavam copiar a Europa e os que queriam conservar a essência nacional. Dostoiévski via o conflito como uma disputa sem solução imediata. Enquanto isso, ele se refugiava na escrita. Nas cartas desses anos percebe-se um homem cansado, que trabalha sem descanso e que apenas encontra alegria na recordação de sua infância ou na leitura do Evangelho que sempre levava consigo. Noites sem dormir e contratos impossíveis. Escrever sob ameaça econômica. Durante 1865, Dostoiévski vivia em um estado de esgotamento e ansiedade. As dívidas o encurralavam e a falta de encomendas ameaçava seu sustento. Em meio a esse clima, começou a escrever de novo, buscando uma ideia capaz de sustentar uma grande novela. Passava as noites acordado, com os papéis amontoados junto a uma lâmpada fraca, revisando e descartando rascunhos. Em suas cartas desse ano falava de febre, de insônia e de uma sensação de corrida contra o tempo. Havia acordado com o editor Katkov enviar-lhe uma história curta para o mensageiro russo, mas logo a ideia inicial cresceu e transformou-se em um projeto mais ambicioso. A fins de novembro, confessou a seu amigo Wrangel que havia destruído o manuscrito e começado do zero. Dizia que não suportava um texto satisfatório quando podia tentar algo melhor. Assim nasceu o plano de Crime e Castigo. Enquanto escrevia, sua vida social quase desapareceu. Apenas saía de casa e recebia poucas visitas. Só mantinha contato com a Apolinaria Suslova, cuja presença despertava nele uma mistura de desejo e desesperar. Discutiam com frequência, feriam-se com palavras e voltavam a encontrar-se. Ela rejeitou suas propostas de matrimônio e essa tensão o deixou emocionalmente exausto. Aquela relação serviria mais tarde como matéria para o jogador, onde transformou a frustração em ficção. Os primeiros capítulos de Crime e Castigo publicaram-se em janeiro e fevereiro de 1866. O público reagiu com uma mistura de entusiasmo e turbação. Os leitores falavam do livro como de uma experiência inquietante. Alguns o liam sem poder dormir, outros diziam sentir-se oprimidos por sua intensidade. Os críticos radicais o acusaram de retratar os estudantes como possíveis assassinos, mas o público geral o converteu em tema de conversa constante. Esse mesmo ano, um estudante russo, Alexander Danilov, assassinou uma usurária e seu criado para roubá-los. O fato pareceu uma réplica exata do crime de Raskolnikov. As coincidências reforçaram o impacto da novela e sua fama se multiplicou.
As assinaturas do mensageiro russo aumentaram em centenas de exemplares. Dostoiévski, no entanto, seguia sem estabilidade econômica. Apesar do sucesso, devia dinheiro a todos. Temia ser encarcerado por seus credores e perder a obra em curso. A pressão o levou a assinar um contrato arriscado com o editor Stelovski. Comprometia-se a entregar uma nova novela antes de um ano ou perder os direitos sobre todas as suas obras futuras. Para cumpri-lo, contratou uma jovem taquígrafa, Anna Grigorievna Snitkina, a quem ditou O Jogador em apenas 26 dias. Trabalhavam dia e noite, com pausas breves para comer ou descansar os olhos. Desse ritmo esgotador, nasceu uma relação afetiva que logo se converteu em matrimônio. Anna o acompanharia até o final de sua vida. Após essa entrega, começaram os anos mais férteis de sua carreira. Entre 1866 e 1869, escreveu quase sem interrupção. A experiência da culpa, o castigo e a busca de redenção converteu-se no núcleo de sua obra. Em Crime e Castigo, cada detalhe reflete a tensão entre a razão que calcula e a consciência que castiga. O crime de Raskolnikov, planejado com lógica fria, transforma-se em um ato que o persegue por dentro. Dostoiévski organizou a narração para que tudo gire ao redor dessa luta interior e logrou uma estrutura tão precisa que cada palavra parece ter eco muitas páginas depois. Durante 1867, viajou com Anna pela Europa para aliviar sua saúde e escapar dos credores. Passaram temporadas na Alemanha, Suíça e Itália, sempre com dificuldades econômicas. Em Wiesbaden, o escritor voltou a cair no jogo. Entrava nos cassinos com a esperança de ganhar o suficiente para cancelar dívidas e saía derrotado. Suas perdas somavam-se aos ataques epilépticos que aumentavam com o estresse. Mesmo assim, em meio a essa instabilidade, começou a conceber seu seguinte grande projeto: O Idiota. Queria criar um personagem completamente bondoso, alguém verdadeiramente belo, capaz de mostrar o ideal cristão de amor em um mundo que o despreza. Essa ideia o obcecava. Trabalhou em hotéis, casas alugadas e vagões de trem, ditando parágrafos enquanto mudavam de cidade. Em suas cartas dizia que apenas dormia e que sua mente não descansava. As mudanças eram constantes: Genebra, Vevey, Milão, Florença. Entre viagens, nasceu sua primeira filha, que morreu aos poucos meses, um golpe do qual ambos tardaram em recuperar-se. O Idiota apareceu por entregas no Mensageiro Russo em 1868. A história do príncipe Mishkin, inocente e compassivo, confrontava uma sociedade que confunde a bondade com a debilidade. O público não entendeu de todo a proposta, mas alguns leitores perceberam a profundidade do experimento. Dostoiévski incorporou no personagem sua própria experiência diante do pelotão de fuzilamento. Essa consciência da vida à beira da morte. Mishkin encarna a tentativa de viver segundo o amor absoluto, mesmo quando esse ideal choque com a realidade. O processo de publicação foi difícil. As crises epilépticas o atrasavam e obrigavam a enviar os capítulos incompletos. Parte do texto final chegou à imprensa em meio a erros de composição e prazos não cumpridos. Mesmo assim, o escritor considerava O Idiota sua obra mais íntima. Dizia que os que a apreciavam compartilhavam algo essencial com ele. A novela terminava em tragédia, mas não como derrota. Para o autor, o fracasso de Mishkin não anulava o valor de sua fé, mas sim a mostrava em seu limite humano. Depois de terminar O Idiota, sua situação econômica voltou a complicar-se. As ajudas dos editores eram irregulares e os rendimentos chegavam tarde. Enquanto se recuperava de um novo ataque, começou a pensar em uma obra maior. Em uma carta a seu amigo Maikov, escreveu que preparava um livro intitulado Ateísmo. Ali apareceria um homem que perde a fé e mergulha no caos moral. Essa ideia transformar-se-ia depois em Os Demônios, sua grande novela política. Em 1869, quando trabalhava nos últimos capítulos de O Idiota, seus ataques aumentaram. Contou à sua sobrinha que havia tido 2 em 10 dias e que apenas podia escrever. Mesmo assim, seguiu trabalhando até cumprir com Katkov, seu editor. Em uma carta posterior, confessou que a novela o havia deixado exausto, mas também o havia aproximado do que considerava sua verdade. A fé como experiência interior, sem utilidade prática nem recompensa visível. Essa concepção da fé, livre de provas e justificativas, definiu os anos seguintes. Dostoiévski via a crença não como um argumento, mas sim como um ato de existência.
A confiança em Deus, pensava, não devia depender de resultados. Em O Idiota, essa convicção expressa-se em cada gesto do príncipe, que mantém sua compaixão inclusive diante do desprezo ou da violência. Entre 1865 e 1871, Dostoiévski passou da desesperação material a uma madurez criativa extraordinária. As penúrias, as perdas e as enfermidades misturaram-se com uma produção constante. Nesses anos, surgiu a imagem do homem moderno que se observa, se julga e se destrói a si mesmo. A consciência, a culpa e a liberdade converteram-se em temas centrais. Já não escrevia sobre heróis sociais nem sobre causas políticas. Escrevia sobre indivíduos enfrentados ao seu próprio abismo. Ao concluir O Idiota, o escritor compreendia que essa tensão não podia resolver-se. O que havia começado como busca de redenção terminava como um retrato do limite humano. Desde esse ponto, sua obra avançaria rumo a uma exploração mais ampla do mal, da fé e da possibilidade de uma salvação coletiva. Mas essa seria a história do seguinte capítulo de sua vida. Assassinato político e novela final. Pluma consagrada perante multidões russas. Entre 1871 e 1881, Dostoiévski viveu uma década de atividade intensa e reconhecimento crescente. Regressou do estrangeiro com uma visão firme sobre o destino de seu país. Via a Rússia dividida entre a imitação da Europa e a busca de uma identidade própria. A partir desse momento, escreveu convencido de que sua obra devia falar-lhe diretamente ao seu povo. Nesses anos terminou Os Demônios, uma novela que retrata uma geração fascinada pela destruição. Baseou a história em fatos recentes: o assassinato do estudante Ivanov por um grupo nihilista encabeçado por Sergei Nechayev. O crime o impressionou profundamente. Na ficção, transformou esse sucesso em um relato onde um pequeno círculo de revolucionários tenta provocar o caos para refundar a sociedade. Trabalhou sem descanso entre 1870 e 1872, revisando cada entrega para O Mensageiro Russo. As pressões do editor, a censura e os ataques da imprensa o desgastaram. Os Demônios gerou polêmica. Alguns críticos o acusaram de deformar a realidade política e de atacar a juventude radical. Outros reconheceram que a novela captava o clima moral de uma época. Para ele, o objetivo não era fazer propaganda, mas sim mostrar como as ideias podiam voltar-se contra quem as proclamava. Os personagens surgiram da vida real: o fanático Chatov, o cínico Stavrogin, o manipulador Verjovensky. Neles se reflete a tentativa de substituir a fé pela ideologia. Dostoiévski observou como o afã de redimir o mundo podia terminar na negação de toda responsabilidade. Em suas cartas, explicava que queria escrever sobre os demônios que habitam a alma russa, referindo-se tanto às paixões políticas como aos impulsos mais íntimos. Quando a novela apareceu completa em 1872, o autor enfrentou críticas ferozes. Os radicais o taxaram de reacionário e os conservadores o olhavam com receio. No entanto, a obra circulou amplamente e consolidou sua reputação. Os Demônios marcou o passo da visão social à reflexão espiritual. Ali, o mal não é apenas uma estrutura política, mas uma força que pode brotar em qualquer indivíduo. Durante os anos seguintes, continuou publicando em revistas e participando de debates públicos. Em 1873, começou a editar Diário de um Escritor, um espaço pessoal onde comentava a atualidade, as reformas judiciais, a situação dos camponeses e os conflitos entre a Rússia e o Ocidente. Escrevia em primeira pessoa, alternando análises e anedotas, como se conversasse com seus leitores. Seu estilo direto e moralmente comprometido atraiu uma audiência enorme. Em meio a essa atividade, começou a conceber sua obra mais ambiciosa. Desde fazia tempo, pensava em uma novela que reunisse todas as suas preocupações: a liberdade, a fé, a culpa e a redenção. Em 1878, depois da morte de seu pequeno filho Alyosha, essa ideia tomou forma definitiva. A dor o levou a voltar sobre o evangelho que guardava desde a Sibéria. Ali encontrou o impulso para escrever Os Irmãos Karamazov. O trabalho começou em 1879 e se prolongou por 3 anos. Vivia então em Staraia Russa, um povoado tranquilo onde podia concentrar-se longe da capital. Ditava páginas inteiras à sua esposa Ana e corrigia cada prova com atenção obsessiva. Dizia que essa novela devia ser seu testamento espiritual.
Nas cartas aos seus amigos, falava de uma história de parricídio e de fé. Os Irmãos Karamazov foi publicado por entregas no Mensageiro Russo entre 1879 e 1880. Desde o primeiro número, os leitores perceberam que se tratava de algo distinto. A família Karamazov reunia 3 gerações de conflitos. O pai, Fyodor Pavlovich, símbolo da corrupção. Os filhos, Dmitri, Ivan e Alyosha, representantes de 3 formas de resposta perante o mundo. Dmitri, impulsivo e apaixonado. Ivan, racional e cético. Alyosha, crente e compassivo. Cada um encarna uma possibilidade da alma humana. O assassinato do pai une seus destinos. A investigação judicial, os interrogatórios e as confissões cruzadas servem ao autor para propor as perguntas que o haviam perseguido desde a juventude. Pode existir justiça sem fé? Onde começa a culpa e onde termina a liberdade? Enquanto escrevia, Dostoiévski estudava a fundo os textos religiosos e filosóficos que inspiravam seus personagens. Incorporou leituras de Schiller, do Evangelho e de pensadores russos contemporâneos. O tom solene e os diálogos extensos deram à obra uma densidade inédita. Nas cenas do mosteiro introduziu a figura do ancião Zósima, um guia espiritual que representa a tradição mística oriental. Seu discurso sobre o perdão influenciou toda a literatura posterior. O autor trabalhou com febril intensidade. Revisava as provas até o amanhecer e apenas dormia. Em novembro de 1880, esgotado, mas satisfeito, enviou a última parte ao editor. Em uma carta escreveu: "Trabalhei 3 anos e passei 2 publicando. É um momento decisivo para mim." Pouco depois afirmou que queria viver 20 anos mais, embora soubesse que sua saúde era frágil. Nesses meses, recebeu um reconhecimento inesperado. Lev Tolstói, que raramente elogiava seus colegas, leu Memórias da Casa dos Mortos e enviou uma carta ao seu amigo Straiov. "Não conheço melhor livro em nossa literatura moderna. É humano, sincero e cristão." Quando Dostoiévski leu essas palavras, emocionou-se profundamente. Conservou a carta e falou dela durante dias. Entre ambos escritores havia diferenças, mas compartilhavam o desejo de explorar a condição moral do homem. A fama de Dostoiévski alcançou seu ponto máximo em 1880, quando foi convidado a proferir um discurso em Moscou durante a inauguração do monumento a Pushkin. Aquele dia, perante milhares de pessoas, falou da unidade espiritual do povo russo e da missão universal de sua cultura. Muitos assistentes romperam em choro. A imprensa descreveu a cena como um ato de reconciliação nacional. Desde então, foi visto como uma figura moral acima das disputas políticas. No final desse ano, terminou os últimos capítulos de Os Irmãos Karamazov. A obra foi recebida como a culminação de sua carreira. Os críticos destacaram sua amplitude e seu tom profético. Alguns a compararam com A Divina Comédia ou Rei Lear. Nela, Dostoiévski logrou unir o drama familiar com a reflexão religiosa e a análise psicológica. No começo de 1881, sua saúde piorou. Sofria hemorragias causadas por um aneurisma não tratado. Em 27 de janeiro, teve uma recaída grave. Essa noite pediu à sua esposa que acendesse uma vela e lhe lesse uma passagem do Evangelho que havia conservado desde a Sibéria. O texto falava de Jesus pedindo o batismo a João e da resposta: "Cumpramos assim a grande verdade." Ao escutá-lo, disse em voz baixa: "Significa que hoje morrerei." Passou as últimas horas em calma, agradecendo a Ana pela vida compartilhada. Pediu-lhe que cuidasse de seus filhos e que mantivesse viva sua fé. Morreu pouco depois do meio-dia, com o livro sagrado entre as mãos. O funeral converteu-se em uma manifestação pública sem precedentes. Milhares de pessoas acompanharam o cortejo pelas ruas de São Petersburgo. Estudantes, operários e funcionários marchavam juntos, alguns levando exemplares de suas novelas. Para muitos, Dostoiévski representava a consciência moral da Rússia. Sua tumba no mosteiro de Alexander Nevsky cobriu-se de flores e cartas durante semanas. Nos dias posteriores, a imprensa de toda a Europa publicou obituários. Na Rússia, os periódicos falaram de seu legado como se tratasse de um profeta. Suas obras seguiam vivas na memória de leitores de distintas ideologias. Os liberais o admiravam por sua defesa da dignidade humana, os crentes por sua fé inabalável, os jovens por sua sinceridade.
À sua morte, Dostoiévski deixava um país em crise, mas também uma literatura transformada. Havia mostrado que a pergunta pelo bem e pelo mal não pertence apenas à religião ou à filosofia, mas sim à vida diária. Os Demônios e os Irmãos Karamazov encerraram um ciclo iniciado no presídio de Omsk, o passo da dor pessoal à compreensão do destino humano. Sua última década condensou a trajetória inteira de um homem que conheceu o cárcere, a pobreza e a glória. A escrita foi seu modo de resistir e sua forma de crer. Em cada personagem deixou uma parte de si mesmo e em cada leitor semeou a dúvida e a esperança.